Recebe agora o ministro da Articulação Política, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que está diretamente dos nossos estúdios em Brasília. Ministro, seja bem-vindo ao Bastidores CNN, é uma honra recebê-lo. A honra toda minha, Uribe, Luiz, a todos que nos acompanham. Estamos aqui em Brasília, nessa reta final de ano, acompanhando a execução orçamentária e celebrando um ano muito positivo, Uribe. Mais uma vez, nós estamos terminando o segundo ano de governo como o governo que mais aprovou projetos de sua iniciativa no Congresso Nacional na história. Nenhum governo chegou próximo ao que foi esse terceiro governo do presidente Lula. Nesses 2 anos, terminamos o ano aprovando tudo que era necessário para sustentar a agenda econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad. Aprovamos tudo aquilo que era necessário para criar um marco regulatório para a chamada transição ecológica, transição energética no país. Conseguimos, na reta final, aí, concluir a votação das medidas que consolidam o marco fiscal. Muita gente duvidava que era possível fazer isso em 3 semanas e nós fizemos. Então, estamos encerrando esse segundo ano de governo com a maior taxa de aprovação da história desde a redemocratização no Brasil, mostrando aí a liderança do presidente Lula, mas a parceria com o Congresso Nacional, com todas as mediações, superações, o tempo todo que a gente vai fazendo, conduzindo. Eu quero agradecer muito aqui o Congresso Nacional como um todo, os líderes não só da base, mas da oposição também, por termos concluído esse segundo ano com essa maior taxa de aprovação da história. Eu confesso que eu duvidei também, aqui no ar, viu, ministro? Dizendo que não ia aprovar parte do pacote fiscal e realmente vocês surpreenderam. Ficou de fora o orçamento. Qual é a expectativa de votação do orçamento da União no ano que vem? A expectativa é que na retomada, agora fevereiro, março, possa concluir essa votação. O relator do orçamento estava tudo pronto para ser votado. O relator do orçamento usou como argumento o fato de que as medidas que consolidam o marco fiscal têm, de fato, impacto sobre o detalhamento do orçamento, então que a consultoria técnica da Comissão Mista do Orçamento precisava receber essas medidas primeiro, ver a sanção dela e, com esse detalhamento, poder recalcular o que for necessário recalcular no orçamento. Não é a primeira vez que isso acontece, Uribe, então, em função disso, estamos tranquilos aí. Em fevereiro, mês de fevereiro, retoma o Congresso. Vamos fazer a conversa com o relator do orçamento. Vai ter o mês de janeiro inteiro para detalhar aí o impacto das medidas. O que importa, que é aquilo que muita gente achava que era impossível ser aprovado, que foi a regulamentação da reforma tributária. Ou seja, acabarmos com a balbúrdia tributária no país, garantir que imposto está zerado para a cesta básica de alimentos, garantir a simplificação dos impostos, melhora muito a vida de quem quer empreender no Brasil, do empresário que quer investir no nosso país, de que todas as medidas necessárias para manter o ciclo econômico, de crescimento econômico e o marco regulatório da transição ecológica, mercado de crédito de carbono, hidrogênio verde, combustível do futuro, letra de crédito de desenvolvimento para a energia do BNDES, bioinsumos, eólicas offshore, um conjunto de projetos que consolidam a regra para quem quer investir no Brasil na transição energética, ter sido concluído aí nesse segundo ano de governo. Explicar para quem está nos assistindo, quando o ministro explica sobre orçamento, é porque também tinha a regra do salário mínimo, que precisava aprovar o pacote fiscal para definir o salário mínimo, para aprovar o orçamento depois, né, ministro? Nós vamos continuar mantendo aquilo que é um compromisso do presidente Lula, do salário mínimo aumentar mais do que a inflação, então garantir aumento real. Durante o governo anterior, o salário mínimo ficou congelado. Desde o primeiro ano já do governo do presidente Lula, voltou a ter aumento acima da inflação. Tivemos nesse ano e com a regra aprovada, nós vamos continuar tendo aumento real, enquadrado ao marco fiscal, como outras medidas também passam a ser enquadradas ao marco fiscal. Até as emendas parlamentares, foi uma conquista, uma construção com o Congresso Nacional, aquele projeto de lei complementar que foi aprovado, que estabelece que o volume de crescimento das emendas parlamentares também está agora enquadrado ao marco fiscal. O marco fiscal, Uribe, é um verdadeiro contrato, eu falo, que o governo, o Congresso Nacional estabeleceu com a sociedade brasileira. Tem uma regra muito clara nos próximos anos, previsível,
de qual que vai ser o crescimento do investimento, das despesas no país, para combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. E é o grande contrato que mostra que esse governo vai continuar investindo no social, no investimento público, em melhorar a vida das pessoas, mas com responsabilidade fiscal sempre. Ministro, eu ia entrar nesse tema espinhoso só depois, mas o senhor já citou as emendas parlamentares. Arthur Lira marcou uma reunião daqui a pouco, às 15 horas, na residência oficial. Disse que é para fazer a reunião para definir cargos na mesa diretora. Mas os líderes falam, vai ser discutido aquele bloqueio do ministro Flávio Dino, de 4,2 bilhões. O senhor considera a decisão de Flávio Dino correta? Houve problemas na destinação dessas emendas? Uribe, eu nunca vou fazer um comentário sobre uma decisão aí da Suprema Corte, né? O que eu vejo é a interpretação que a AGU faz, a Advocacia Geral da União, nos orientou de manter o cumprimento daquilo que foram as decisões do ministro Flávio Dino. Os ministérios estão cumprindo isso. Eu queria retomar aqui, Uribe, por exemplo, quando começou a ter esse debate sobre as emendas, teve aquele encontro da Suprema Corte, o Executivo, o Congresso Nacional, que estabeleceu algumas balizas de como tratar esse tema das emendas. Aí teve aquele projeto de lei, né, que é o projeto de lei complementar que foi aprovado, que eu acho que tem 3 avanços importantes naquele projeto de lei. Primeiro, como eu falei, é enquadrar o crescimento do volume das emendas ao marco fiscal do país. Foi aprovado pelo próprio Congresso Nacional, ou seja, mostra que nós vamos continuar investindo no social, investimento público com responsabilidade fiscal e o Congresso contribuindo para isso. Segundo, acabar com as emendas PIX da forma como elas existiam, ou seja, tendo o objeto, tendo um plano de trabalho, coisas que até os próprios parlamentares queriam, porque às vezes o recurso vai e eles não conseguem acompanhar direito como que o município está investindo naquela área, não naquela obra, qualquer ação. O terceiro, estabelecer que as emendas de bancada são aquelas emendas coletivas do Estado, por exemplo, meu Estado de São Paulo, reúne toda a bancada lá e define 10, 15 emendas coletivas. E as emendas de comissão de saúde, comissão de infraestrutura, têm que estar destinadas aos projetos prioritários que vão ser listados pelo governo. Ou seja, o governo, cada ministério vai listar, né, obras prioritárias, estradas, o esforço, por exemplo, que a ministra Anísia está fazendo na saúde de reduzir filas de cirurgia e exames, como que essas emendas coletivas contribuem para isso. Então, é uma melhoria nesse investimento. E nós estamos num período de transição, né, Uribe? Porque essas regras estão muito claras para o orçamento do ano que vem, você tem decisões que afetam a execução do orçamento desse ano ainda, por isso, quando teve aquela decisão, a AGU fez um parecer de força executora, depois fizemos uma portaria esclarecendo aos ministérios como executar e estamos seguindo à risca aí as regras, decisões da Suprema Corte. Foi solicitado novas informações por parte do Congresso, acho que o Congresso vai dar essas informações para a Suprema Corte, o Executivo também está à disposição para dar qualquer tipo de informação. Ministro, o Centrão está reclamando bastante daquela investigação aberta pela Polícia Federal. Eu sei que a Polícia Federal é autônoma, o presidente da República não tem interferência nenhuma, mas tem razão eles reclamarem do que eles consideram uma falta de tato do governo federal sobre essa questão? Primeiro que a decisão não foi do governo federal, né? Foi da Suprema Corte e a Polícia Federal tem que cumprir uma decisão da Suprema Corte. E tem certeza absoluta, pela postura da Polícia Federal, do delegado-geral da Polícia Federal, de que vai cumprir da forma mais técnica possível, sem criar qualquer situação de constrangimento, e prestar as informações que foram solicitadas pela Suprema Corte, né? E acredito que essa tem sido a postura do governo o tempo todo, sem fazer qualquer tipo de ação, qualquer tipo de espetacularização. Nós vimos agora recentemente a Polícia Federal cumprindo a ordem, por exemplo, da prisão do general Braga Neto, o primeiro general de 4 estrelas sendo preso no país, sem qualquer tipo de espetáculo, né? Definiu um dia onde não tinha qualquer tipo de constrangimento para isso. Acho que as instituições têm que funcionar normalmente, sem criar qualquer tipo de espetáculo, vai cumprir uma determinação que é judicial, e acredito também que a Câmara, os parlamentares vão dar as informações necessárias para isso. Ministro, vou chamar a Luísa Martins para participar da nossa conversa. Oi, ministro, boa tarde, obrigada pela entrevista. Ministro, em relação ainda à questão das emendas,
Há alguns parlamentares criticando o timing dessa decisão do ministro Flávio Dino, que aconteceu apenas depois da aprovação do pacote fiscal no Congresso Nacional. Houve algum tipo de interlocução por parte do governo com o Supremo Tribunal Federal em relação a essa preocupação, né, de que eventualmente uma decisão anterior à aprovação, à votação do pacote fiscal pudesse acabar prejudicando essa medida tão importante para o governo? De forma alguma, Luísa. Inclusive, a Suprema Corte tem a sua autonomia das suas decisões. Certamente o ministro Flávio Dino também não levou em consideração isso para tomar a sua decisão, né? E vamos respeitar a decisão que foi tomada pela Suprema Corte. A única interlocução que existiu foi aquela interlocução comum, conjunta, Congresso Nacional, Supremo Federal, próprio Executivo, naquele encontro, inclusive, chamado pelo presidente do Judiciário, onde estavam lá, inclusive saiu uma baliza, né? Saiu uma nota, uma espécie de uma nota conjunta, balizando as decisões, e o governo procurou, a partir dali, primeiro, contribuir para a aprovação no Congresso Nacional daqueles pontos que eu considero alguns avanços importantes, como eu falei, o enquadramento do crescimento das emendas ao marco fiscal, então o Congresso Nacional fazendo a sua parte de enquadrar o volume das emendas ao marco fiscal do país, a mudança da característica das chamadas emendas PIX, elas não existem mais da forma como elas existiam, então uma modalidade que permite o rastreamento, o acompanhamento, inclusive pelo próprio parlamentar, do que o município está fazendo, o objeto em relação a isso, e estabelecer que as emendas de bancada, as emendas de comissão têm que ser destinadas a projetos prioritários, projetos estruturantes. Acho que isso é um esforço importante, como eu falei aqui. A ministra da Saúde está se esforçando para reduzir filas de cirurgias e exames. Certamente o volume das emendas que os parlamentares indicam, por conhecerem a realidade local de uma cidade, de uma região do estado, podem contribuir para isso, né? São recursos de custeio em geral, para contratação de médicos, de cirurgias, de exames, podem contribuir para isso. Então, o próprio projeto de lei, que foi fruto dessa interlocução, cria um novo ambiente em relação a isso. Ministro, o senhor começou a falar do pacote fiscal, da aprovação. Eu gostaria de saber se há alguma sinalização do presidente de que 2025 também deve fazer cortes e a aprovação de medidas fiscais para diminuir um pouco o peso do Estado. O que o presidente sempre disse, né, e ele já mostrou isso nos seus outros governos, que ele fará absolutamente tudo o que for necessário para combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal no país. Ele já provou que é possível você investir no social, melhorar a vida das pessoas, né? Garantir o aumento real do salário mínimo, temos tido o maior aumento da massa salarial das famílias, ter criado o programa Pé de Meia, ter criado o Acredita, que cria um ambiente de crédito, de financiamento para o micro e pequeno empresário. É possível fazer tudo isso mantendo o esforço permanente da responsabilidade fiscal. Então, o que ele sempre diz é o seguinte: fará absolutamente tudo o que for necessário para combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal, e a medida disso é exatamente o cumprimento do marco fiscal. Nós estamos terminando esse ano cumprindo à risca o marco fiscal, que é o compromisso que o governo estabeleceu junto com o Congresso, a sociedade, com os atores econômicos. Muita gente dizia que a gente não ia cumprir o marco fiscal, não ia cumprir as metas fiscais, nós estamos cumprindo à risca. Termina esse ano, inclusive, com o menor déficit primário de uma década no país. Ou seja, é esse governo, é o presidente Lula, é o ministro Haddad, que lidera a política econômica, que vai entregar para o país esse ano o menor déficit primário de uma década, cumprindo à risca o marco fiscal. Então, o presidente sempre fala o tempo todo ele repete isso, que esse governo fará absolutamente tudo o que for necessário para cumprirmos o marco fiscal e, com isso, combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal no país. Ministro, e o dólar? Tem uma expectativa de queda? O que o governo federal pode fazer? Sempre temos a expectativa da normalização desse ambiente. Eu uso aqui as palavras do próprio presidente da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, quando ele diz que é necessário serenidade nesse momento e, de uma certa forma, furar a bolha do estresse dos ativos econômicos. Acreditamos que com a aprovação do marco fiscal, das medidas que consolidam o marco fiscal no país pelo Congresso Nacional, que muita gente duvidava que era possível fazer, fomos lá. Quero agradecer muito ao Congresso Nacional que foi possível aprovar essas medidas, com a postura sempre firme do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Nós agora já
indicamos e aprovamos no Congresso Nacional 7 dos diretores do Banco Central. O Galípolo vai mostrar, manter essa postura firme que ele sempre teve. Acho que com isso nós vamos chegando, né, vai baixando um pouco a temperatura e voltando a um debate mais sereno, que eu diria que é o necessário para um momento tão importante da economia do país. O Brasil não pode perder as oportunidades que nós estamos construindo. Nós aprovamos todo o marco legal para a chamada transição ecológica, transição energética. Quem quiser investir no país para energias renováveis, crédito de carbono, combustível do futuro, né, bioinsumos, tem todas as regras claras, vão ser sancionadas pelo presidente Lula nos próximos dias, né, todas as regras para esse investimento acontecer no país. Nós não podemos perder essa oportunidade. O Brasil, né, realizou um G20 tão importante que mostra ser um país agregador, que traz chefes de Estado para cá, né, fez um acordo estratégico com a China tão importante, conseguimos assinar o acordo do Mercosul e União Europeia, que há 25 anos se sonha que ele venha a ser assinado, conseguimos assinar, concluímos a regulamentação da reforma tributária agora esse ano, ou seja, tudo está pronto para o país manter e ampliar esse ciclo de crescimento econômico. Então não podemos perder essa oportunidade. Acho que a gente precisa ter, como disse as palavras do próprio presidente da FEBRABAN, serenidade nesse momento, né, para que as coisas voltem a esse ambiente de muita produção, de muito investimento, que o Brasil sustente e mantenha esses investimentos externos para que a gente possa crescer cada vez mais. O senhor falou normalizar, dá para chegar a R$4 quando, ministro? Eu não faço esses cálculos, eu só me esforço aqui nos prazos de votação, Uribe, daquilo que é do Congresso Nacional, que eu conheço com muita força. O que eu acho, né, independente de meta ao que chegar, o mais importante é retomarmos a serenidade nesse debate, olharmos os números do país, do crescimento econômico, da taxa de desemprego que reduz cada vez mais, das oportunidades que o Brasil tem, dos marcos legais que nós conseguimos aprovar, que dão garantia e segurança jurídica para esse investimento, para o país crescer cada vez mais. Luísa Martins. Ministro, na semana passada houve aquela reunião, né, ministerial com o presidente Lula. Queria que o senhor nos contasse um pouco qual foi o tom dessa reunião e se há previsão de uma nova reunião ministerial no início do ano para se tratar de uma possível reforma ministerial. O que o senhor sabe a esse respeito? Primeiro foi um tom de confraternização de final de ano, o presidente fazendo um agradecimento. Ele fez, inclusive, um agradecimento específico ao nosso trabalho, ao trabalho dos líderes, nosso trabalho do Ministério das Relações Institucionais, ao Congresso Nacional. Ela aconteceu no dia que a gente estava concluindo a votação de absolutamente tudo que era necessário para manter, né, a situação firme e concreta para o país continuar crescendo de forma sustentável. Fez um agradecimento geral aos seus ministros e ministras. Ali na reunião ele não sinalizou nada de nova reunião, ele só falou que no dia 8 de janeiro ainda não montou o formato ainda, mas pensa em fazer um momento aí de solidariedade permanente ao Supremo, ao Congresso, né, de demarcarmos o quanto foi importante aquela ação institucional de todos, da própria imprensa, da sociedade brasileira, para salvarmos a democracia. Então ele falou disso, que quer, no dia 8 de janeiro, mais uma vez, marcar essa data como um momento importante de termos salvado a democracia no país e termos impedido um golpe, de termos impedido um planejamento que visava assassinar o presidente da República, o vice-presidente da República, assassinar o ministro da Suprema Corte. Ele mencionou essa data do dia 8 de janeiro, não definiu ainda o formato em relação a isso e não entrou em mais detalhes sobre outras reuniões para o próximo ano. Como também ele não fala conosco, pelo menos não falou, nunca tratou desse tema de uma reforma ministerial. Esse é o tempo do presidente, ele que estabelece esse tempo, né? Eu sei que nós estamos entrando para o segundo tempo do jogo, né? Como o governo está terminando o segundo ano, é como se fosse entrar num segundo tempo do jogo, onde é o tempo da colheita, como diz o presidente Lula, onde tudo que era necessário aprovar foi aprovado. É o momento dos ministros e ministras, né, irem cada vez mais atrás da colheita, poder divulgar isso, poder mostrar as ações do governo. E nós sabemos também que o segundo tempo do jogo também, muita gente já fica olhando lá em 2026, né, o processo de disputa e de reeleição, né, que vai acontecer, as acomodações políticas, isso sempre acontece em outros governos também nesse segundo tempo.
Ministro, duas perguntas em um para a gente encerrar esse assunto da reforma ministerial. A primeira, o senhor vai seguir nas relações institucionais ou pode ir para o Ministério da Saúde? Segundo, o senhor acha justo que o PSD e o MDB tenham mais espaço, pelo menos os deputados do partido pedem, mais espaço na esplanada dos ministérios? Primeiro, Uribe, eu tenho muito orgulho e me sinto muito feliz no trabalho que estou fazendo, servindo ao presidente Lula, ao conjunto do governo, à relação com o Congresso Nacional, com governadores e prefeitos e ao nosso conselhão. Então, estou animado, estou feliz no que eu estou fazendo e sempre o desejo e a minha vontade sempre é servir ao presidente Lula naquilo que ele considerar a melhor coisa que eu possa fazer. Estamos terminando um segundo ano muito positivo, com todas as dificuldades e mediações. A gente sabe que é um espaço difícil, mas se não fosse difícil não precisava ter a gente lá, os 3 líderes, ter o presidente Lula, ter os demais ministros que ajudam muito na negociação com o Congresso Nacional. Quero agradecer em nome do ministro Rui Costa, que é o coordenador do governo, todos os ministros e ministros que ajudam muito em relação ao trabalho do Congresso Nacional. E estamos cumprindo sempre uma missão estabelecida pelo presidente Lula. Eu acho natural, num segundo tempo de governo, Uribe, que os partidos políticos, sobretudo aqueles que manifestam cada vez mais o desejo de estar com o presidente Lula, de estar no governo, de caminhar com o presidente Lula com esse projeto em 2026, acho natural que venham também fazer uma avaliação da sua participação no governo, de espaços que eventualmente possam querer almejar. Isso nunca foi tratado porque o presidente Lula nunca tratou com ninguém sobre uma reforma ministerial. Mas acho natural que isso aconteça, esse debate aconteça nesse momento, sobretudo agora final de ano, depois o mês de janeiro. Vamos aguardar os próximos dias aí e o tempo sempre estabelecido pelo presidente Lula. Eu estou muito confiante e otimista para 2025. Acho que nós estamos encerrando 2 anos muito positivos de aprovação. Estou confiante na presença das 2 casas, do papel que vai ter aí nas novos presidentes das 2 casas, da gente manter esse ritmo muito positivo de aprovação da agenda econômica e social para o nosso país. Ministro, falando um pouquinho de mudanças eleitorais, no Congresso Nacional tem 2 linhas de defesa. Uma delas, o fim da reeleição a partir de 2030 no país para cargos do Poder Executivo. Um outro é um projeto do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, para mudar a votação no Senado Federal. Ou seja, as pessoas não votariam em 2 senadores, votariam em apenas 1. Como o senhor vê essas 2 propostas e como o governo federal se posiciona sobre elas? Uribe, primeiro o governo federal sempre se posiciona compreendendo que esse é um debate do Congresso Nacional, dos partidos políticos. É muito comum no Brasil, todo ano anterior a uma eleição nacional, se esquentar um debate sobre reforma de regras eleitorais, ajuste nas regras eleitorais. O presidente Lula está muito tranquilo para esse debate, porque, como você mesmo já mencionou, qualquer discussão sobre reeleição não pega o período do mandato do presidente Lula. Ele está agora, vai até 2026, eu sou daqueles que defende que ele seja candidato à reeleição para defender esse projeto de reconstrução do nosso país, defender o ciclo de crescimento econômico e melhora da situação social, redução da desigualdade e reposicionamento do mundo que ele representa hoje. Então não seria afetado qualquer mudança nesse momento. Mas eu já ouvi do presidente Lula, mesmo sabendo que não afeta a situação dele falar várias vezes de que grandes democracias no mundo têm o Estatuto da Reeleição. Muitas vezes isso aprimora o próprio debate, pode aprimorar a condução dos governos. Já ouvi da parte dele opiniões, como você falou, para os senadores, tudo. Então, esse é um debate que vai acontecer dentro do Congresso Nacional. Eu diria que tem um tema muito importante, Uribe, que eu acho que os parlamentares deveriam se dedicar no ano que vem também, nesse debate sobre regras eleitorais, é como a gente garantir que o uso das mídias sociais, das chamadas redes digitais, desse espaço, não seja um espaço de crimes. Aquilo que todo mundo reconhece como crime no mundo presencial não pode estar liberado para a prática criminosa no mundo digital. Nós vimos nessas eleições municipais práticas criminosas nas redes sociais, práticas criminosas de financiamentos ilegais, usando as redes sociais para financiamentos ilegais,
o uso incorreto da inteligência artificial, criando inclusive vídeos, diálogos, vozes que não existiam, disseminação de fake news graves. Então, eu diria que eu acho que esse é um debate importante que o Congresso Nacional precisava se dedicar, respeitando a liberdade de expressão. Ninguém quer proibir a liberdade de expressão, ninguém quer acabar com as redes sociais, elas têm um papel importante na democratização da comunicação, da produção de conteúdo, da divulgação de informação, mas aquilo que é crime, que todo mundo reconhece que é um crime no mundo real, não pode estar liberado para a prática criminosa no mundo digital. Só rapidamente, sobre esse projeto do Randolfo Rodrigues de mudar a eleição para o Senado, como o senhor vê? Eu não acompanhei no detalhe esse projeto, mas como eu estava falando para você, toda vez véspera de eleição, todo mundo vem com propostas as mais diversas, né, em relação ao processo eleitoral. Eu não acompanhei no detalhe esse projeto e, enquanto governo, inclusive, não vou emitir uma opinião sobre ele. O senador Randolfo apresentou isso, ele é líder do governo no Congresso, né, mas apresentou isso por uma convicção que ele tem do processo eleitoral. Muito se fala sobre a eleição do Senado, muita gente fazendo projeções, mas tem muito tempo ainda, viu, Uribe? Tem muito tempo. A eleição, a gente tem experiência suficiente para saber que projeções que se façam de forma muito antecedente não se concluem no processo eleitoral. Acho que 2026, toda a eleição nacional, o principal avaliado é o governo em si. Então, a nossa dedicação é fazer com que o governo esteja muito bem, né, mantendo esse ciclo de crescimento, o esforço de melhoria da vida das pessoas, colher as ações que foram plantadas para estar muito bem para a disputa em 2026. Luísa Martins. Ministro, em relação à pauta da segurança pública, a gente vê que é ainda um ponto criticado dentro do governo nas pesquisas de avaliação e agora tem essa nova polêmica em torno dos decretos sobre o uso progressivo da força e isso sendo questionado pelos governadores, principalmente da mesma maneira que governadores de oposição, é claro, né, da mesma maneira que vinha sendo feito em relação à PEC da segurança. Como que o senhor avalia essa questão e quais são os cenários possíveis para a segurança pública a partir dessa segunda metade do governo Lula? Luiz, eu acho que o ministro Lewandowski está trazendo dois temas muito importantes para o debate do país. O primeiro é essa ideia de a gente ter uma integração maior, nacional, nas ações de segurança. O crime organizado hoje é uma corporação nacionalizada, às vezes com relações internacionais. Cada estado sozinho não vai conseguir combater essas organizações criminosas. Então, quando o ministro Lewandowski traz todo o debate de uma emenda constitucional que consolida um sistema nacional de segurança pública, estabelecimento de várias diretrizes nacionais, de unificação das ações, por exemplo. Às vezes até os dados são diferentes em cada estado. O boletim de ocorrência é diferente em cada estado, as ações penais jurídicas são diferentes em cada estado. Ou seja, você não vai combater aquilo que é uma organização criminosa nacional de forma desintegrada. Então, todos os esforços do ministro Lewandowski são no sentido de integrar, construir um texto de uma PEC de segurança pública, debater isso com os governadores, tem sugestões, é natural que possa encaminhar o mais rápido possível para o Congresso Nacional para que o debate aconteça lá. E agora, recentemente, solicitou ao presidente Lula a assinatura de um decreto que é para disciplinar o uso das ações das polícias. É um decreto que é voltado para polícias do governo federal, né? A competência dele é normatizar as ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para que a gente não veja situações onde é utilizada uma força desproporcional levando a crimes. Como diz o ministro Lewandowski, você não pode combater o crime gerando outros crimes, né? Cometendo outros crimes. Então é muito importante isso para que a gente não tenha esses episódios que nós estamos vendo de forma assustadora. Eu sou do estado de São Paulo, por exemplo, ver aquela cena daquela senhora sendo espancada por um policial militar, uma senhora de quase 70 anos de idade, né? Certamente um uso desproporcional da força, ou aquele outro episódio de uma pessoa sendo jogada de uma ponte. Então, esse debate tem que existir no país. E o governo federal começou, o ministro Lewandowski começou por aquilo que é de responsabilidade e competência nossa, ou seja, fazendo um regramento sobre qual tem que ser a atitude
das nossas polícias, né, usando a força, as armas de forma adequada, não desproporcional àquela situação. Você, para combater o crime, você não pode cometer outros crimes. Né? A melhor forma, inclusive, de combater o crime, inclusive para proteger os policiais, é não usar de ações desproporcionais àquela situação. Ministro, para encerrar nossa conversa, reforma tributária sobre a renda. Tem os dois projetos, o primeiro faixa de isenção até 5 mil, tributação para quem ganha mais de 50 mil e tem a atualização da tabela de imposto de renda. Quando essas propostas devem chegar ao Congresso e qual a expectativa de conclusão? Uribe, a expectativa é que esse debate aconteça durante todo o ano que vem, né? Ao longo de todo o ano, desde o começo, quando o governo encaminhou essas medidas nesse ano, ficou muito claro que o debate sobre a reforma da renda, que é um debate justo que o país precisa fazer, aconteça ao longo de todo o ano que vem, com audiências públicas, debate nas comissões, e a expectativa é que a votação conclua ao longo do ano, né? Até necessário concluir ao longo do ano, para que você garanta já em 2026, para todos aqueles que ganham até R$5 mil, tem isenção no imposto de renda. O governo do presidente Lula já garantiu isso para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Foi a conquista do primeiro e do segundo ano de governo e vai entregar até 2026. Queremos concluir isso, para isso precisa ser votado ao longo de todo o ano que vem. Acho que vai ser um debate importante para o país, um debate justo e tem um compromisso tanto do Congresso Nacional quanto do governo que ela seja neutra do ponto de vista fiscal, ou seja, uma medida que não quer nem arrecadar R$1 a mais, mas também não quer renunciar à arrecadação de R$1, ou seja, você vai isentar quem ganha até R$5 mil e aí você cria compensações, né, no andar de cima de multimilionários que não contribuem tanto para essa justiça tributária, para essa justiça social no nosso país. Então, você pode sim criar mecanismos de compensação, afetando multimilionários, ou seja, você não afeta a classe média, né, não afeta quem trabalha no país, não afeta o empreendedor, você vai afetar multimilionários, compensando algo que é justo e que é bom para a economia. Porque se quem ganha até R$5 mil não pagar o imposto de renda, esse dinheiro vai virar mais consumo, né, vai comprar material para o seu filho, uniforme para o seu filho, itens para a sua família, investir na sua casa, investir na aquisição de mais patrimônio, ou seja, girando a economia brasileira, fazendo ela crescer e fazendo justiça tributária no país. Então, nós vamos ter um ano inteiro para debater esse tema. Acho que vai ser um debate muito produtivo no Congresso Nacional. Ano longo e de reformas. Nós conversamos com o ministro Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo federal com o Congresso Nacional. Ministro, espaço sempre aberto na CNN Brasil e aqui no Bastidores CNN para o senhor. Eu que agradeço, Uribe, um abraço, Luiz, um abraço a todos que nos acompanham e um feliz ano novo para todo mundo. Com mais próspero, com mais crescimento, melhor condição social no nosso país, em um ano onde a gente vai receber a COP30. Então, mais uma vez, o Brasil vai estar no centro do mundo com esse grande evento internacional na nossa Amazônia. COP30 e BRICS, o Brasil ainda no centro. O BRICS em julho, né, a cúpula do BRICS em julho e a COP30, onde o mundo inteiro vai estar aqui na nossa Amazônia. Obrigado, ministro. Boa passagem de ano.